Vamos explorar o fascinante mundo da gravidade, uma força misteriosa que influencia todos os objetos com massa. Ao longo dos séculos, a compreensão da gravidade evoluiu, revelando segredos surpreendentes sobre o funcionamento do universo. Acompanhe-nos nesta jornada enquanto mergulhamos nos fundamentos da gravidade e descobrimos como ela molda o cosmos que nos cerca. Embarque nesta jornada científica, onde a realidade surpreende mais que qualquer ficção. Costumamos pensar na gravidade como a força que age entre objetos com massa. É fácil entender como essa força funciona ao pisarmos numa balança para ver quanto pesamos. O número na escala representa a gravidade da Terra agindo sobre nossa massa, ou seja, nosso peso no planeta. Quando falamos da gravidade no cosmos, podemos imaginar o Sol mantendo os planetas em suas órbitas, e todos nós conhecemos a forte atração gravitacional perto de um buraco negro. A chamada força da gravidade é fácil de entender, e a gravidade pode parecer uma coisa simples. No entanto, as coisas são diferentes na era atual, pois sabemos agora que a gravidade, como uma força, é apenas uma pequena parte de um fenômeno mais complexo. Isso se deve à teoria geral da relatividade. Mas antes de adentrarmos nisso, é hora de uma rápida revisão de física. Todos estão familiarizados com Newton, que foi uma figura proeminente na física durante seu tempo. Embora a história da maçã caindo em sua cabeça não seja exatamente verdadeira, Newton observou pessoas caindo de uma árvore. Em um momento de contemplação, perguntou por que a maçã caiu diretamente em direção ao solo e não para os lados ou em outra direção. Ele presumiu que havia uma força gravitacional entre dois corpos. Newton postulou que a gravidade entre dois corpos os atrai um em direção ao outro, com uma força diretamente relacionada à sua massa e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Ele acreditava que os corpos seguiriam o caminho mais curto para minimizar o uso de energia, portanto, uma trajetória em linha reta. Newton interpretou a queda de uma maçã como resultado da força gravitacional acelerando-a em direção ao chão, embora sentisse que algo estava faltando em sua teoria. Einstein, por sua vez, apresentou sua teoria da relatividade geral em 1905, desafiando as ideias de Newton. Inicialmente, suas ideias foram ridicularizadas ou ignoradas, pois pareciam radicais demais. No entanto, a teoria da relatividade geral ofereceu uma nova perspectiva, explicando que tudo em um campo gravitacional cai ao mesmo tempo. Mas não foi Einstein quem percebeu isso primeiro, foi Galileu. Ele concluiu que todos os objetos soltos cairiam juntos na ausência de uma atmosfera, independentemente de sua massa. Um experimento famoso realizado pelo astronauta David Scott, da missão Apollo 15, na Lua, confirmou essa teoria. Scott soltou um martelo e uma pena ao mesmo tempo, e ambos atingiram o solo simultaneamente. Isso é conhecido como o princípio da equivalência. A razão pela qual os dois objetos caem e atingem o solo ao mesmo tempo é porque não estão realmente caindo, eles estão em queda livre, sem nenhuma força atuando sobre eles. Essa teoria deforma não apenas o tecido do espaço, mas também do tempo, criando o que é chamado de espaço-tempo. Qualquer objeto no espaço deforma esse contínuo espaço-tempo. Einstein acreditava que maçãs caem das árvores e planetas orbitam estrelas porque seguem curvas no espaço-tempo deformado pela massa desses corpos celestes. Imagine a Terra criando uma espécie de poço no espaço-tempo ao seu redor. Isso faz com que os objetos, como a Lua, sejam atraídos para esse poço gravitacional. Da mesma forma, o Sol também cria um grande poço gravitacional, mantendo tudo em nosso sistema solar em órbita ao seu redor. Entenda também como a gravidade influencia a órbita dos planetas em nosso sistema solar. Quando lançamos naves espaciais, aproveitamos a gravidade dos planetas para impulsioná-las em diferentes direções e aumentar sua velocidade. Os engenheiros usam o espaço-tempo distorcido ao redor dos planetas para realizar um estilingue gravitacional, que envia a espaçonave em outra direção com maior velocidade à medida que se aproxima do planeta. Em suma, objetos no universo são atraídos uns pelos outros porque o espaço-tempo é dobrado e curvado pela massa objetiva.
Quanto mais próximos os objetos estão da massa, mais rápido eles aceleram. Quanto ao campo gravitacional, ele não é uma força, mas sim um campo de força que existe no espaço ao redor de cada objeto com massa. Mesmo no espaço, onde tudo parece estar flutuando, há um campo gravitacional em ação. Por exemplo, a Estação Espacial Internacional ainda sente a gravidade da Terra, mesmo estando em órbita. A gravidade efetiva em órbita ao redor da Terra é quase a mesma que na superfície do planeta, cerca de 90%. Isso significa que se você pesa 100 quilos na Terra, pesaria cerca de 90 quilos na Estação Espacial Internacional. No entanto, os astronautas parecem flutuar porque tudo, incluindo a estação espacial, está em queda livre ao mesmo tempo no vácuo do espaço. Essa condição de aparente ausência de peso é chamada de microgravidade. Na verdade, os satélites, incluindo a Estação Espacial Internacional, estão sempre caindo em direção à Terra enquanto se movem horizontalmente a uma velocidade muito alta, cerca de 28.000 km por hora. Esses fenômenos são evidências de como a massa deforma o tecido do universo, chamado espaço-tempo, como previsto pela teoria da relatividade de Einstein. A aceleração gravitacional na superfície da Terra é de aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. A razão pela qual a gravidade atrai você e outros objetos em direção ao solo não está diretamente relacionada ao núcleo do planeta. Na verdade, todos os objetos com massa curvam e deformam o espaço-tempo, e essa curvatura é o que entendemos como gravidade. Portanto, se você fosse capaz de fazer uma viagem ao centro do planeta, não experimentaria a gravidade, pois estaria longe da curvatura do espaço-tempo. Você flutuaria ao redor do núcleo do planeta sem peso. No entanto, ao retornar à superfície, começaria a sentir a curvatura do espaço-tempo devido à massa da Terra. Outra maneira de comprovar como a gravidade deforma o espaço-tempo é através do fenômeno chamado lente gravitacional. Isso ocorre quando um corpo celeste massivo curva o espaço-tempo o suficiente para distorcer a luz ao seu redor. Isso pode ser observado quando a luz ao redor do objeto aparece dobrada, criando anéis de luz. A lente gravitacional tem sido útil na descoberta de outras galáxias e objetos no espaço. Embora Einstein tenha fornecido muitas explicações sobre a gravidade, sua teoria geral da relatividade ainda tem limitações. É incompatível com a mecânica quântica, e os cientistas estão procurando uma teoria que reconcilie esses dois campos. Além disso, a teoria da relatividade geral pode falhar em explicar fenômenos extremos, como os que ocorrem em buracos negros. Recentemente, cientistas observaram uma estrela chamada SO2 em sua órbita de 16 anos ao redor do buraco negro Sagitário no centro da Via Láctea. A teoria de Einstein previa que a gravidade do buraco negro esticaria o comprimento de onda da luz da estrela, fazendo com que ela mudasse de azul para vermelho. Essa observação desafiou a compreensão atual da gravidade e sugeriu a necessidade de uma nova teoria para explicar esses fenômenos extremos. Esperamos que nos próximos anos, avanços na compreensão da gravidade nos levem a novas descobertas e teorias que expandam nosso entendimento do universo. Deixe-nos saber nos comentários o que você acha que o futuro reserva para nossa compreensão da gravidade e dê um like se gostou do vídeo enquanto continuamos aprendendo. Que possamos abraçar esse desafio com entusiasmo e determinação, prontos para enfrentar o desconhecido com coragem e curiosidade. Nosso destino está além das estrelas, e é com gratidão e esperança que embarcamos nessa jornada. Juntos, continuaremos explorando, aprendendo e crescendo. Até breve, exploradores do cosmos!